E este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura. Agora são 15 horas e 33 minutos. E a gente está de volta para falar do seguinte tema: a nova formação da família brasileira. Pela primeira vez no país, a formação tradicional daquela família clássica do casal com filhos deixou de ser maioria em nosso país. Esses dados são do Censo Demográfico do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E para ajudar a esclarecer esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a jurista Maria Berenice Dias e a gerente de organização escolar Suzy Nobre. E você em casa está convidado para participar do programa com a gente. Participe dessa conversa mandando mensagens, comentários, perguntas e opiniões para o Twitter do Canal Futura. Ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 3523 4098. Muito obrigado pela participação das duas aqui no Conexão Futura. Muito importante a gente estar tratando desse tema aqui hoje. E eu, Maria Berenice, para começar, eu queria que a senhora me respondesse quais as diferenças entre o casamento, a união estável e a união civil. Vamos ficar no você mesmo, nada de senhora. Tá ok. É que assim, ó, o casamento, ele é formalizado pelo Estado, ou seja, existe a intervenção do Estado através de um oficial do registro civil que carimba o fato. Existe um documento que prova a existência da união. A união estável é uma convivência pública contínua, duradoura, com a finalidade de constituir família, mas ela não tem um termo inicial e ela não precisa de nenhum documento para existir. Isto gera uma certa insegurança de quando é que começou, quando é que termina, enfim. É algo que acontece, é uma família reconhecida pela Constituição. Só que não tem assim, a chancela, o carimbo do Estado, ainda que seja uma família. Bom, e a união civil no Brasil não existe. Existem alguns países que criam esta figura para contemplar as uniões de pessoas do mesmo sexo, que eu prefiro chamar uniões homoafetivas, mas aqui não existe. Aqui, até bem pouco atrás, não existia nenhum reconhecimento de direito. As uniões homoafetivas eram vistas como uma sociedade de fato. Lá fora, lá como as pessoas se juntaram para abrir um negócio e no final dela dividem lucros, mas não são uma família. E a partir dos avanços da jurisprudência se começou a reconhecer então uma união estável. É esta a posição jurídica possível. E depois dessa decisão do Supremo de 2011, há a possibilidade de haver o casamento. Tem 6 estados do Brasil que já há uma normatização possibilitando o casamento civil, casamento igual, né, do heterossexual às uniões de pessoas do mesmo sexo. Inclusive, a senhora acabou cunhando essa expressão união homoafetiva, né? Por que ela é importante ressaltar esse termo? Pois é que tem assim, alguns termos tão marcados pelo preconceito e não tem segmento alvo de maior preconceito do que os homossexuais, sabe, que marca muito a ideia da sexualidade. Quando eu acho assim, ó, o vínculo é de afetividade, como são das famílias. O que mudou? Por que mais a família não é somente aquela do casamento, homem, mulher, crescer e multiplicar até que a morte separe? Existem outras formas de constituição de família reconhecidas pela Constituição Federal, onde é o vínculo da afetividade que marca. O conceito de família atual é a afetividade, daí uniões, então, homoafetivas. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável homoafetiva. Qual o procedimento e como é que se formaliza esse tipo de relação? Bom, a união estável, ela para existir, para ser reconhecida, ela nem precisa ser formalizada. Agora, sem nenhum papel, sem nenhuma documentação, é difícil comprovar que ela existe. Principalmente para as uniões de pessoas do mesmo sexo, que elas têm assim, uma convivência mais reservada, os vizinhos não gostam muito, então não vão prestar depoimento na justiça dizendo que os vizinhos eram homossexuais. Não tem fotos com família juntos, dançando em festas, em viagem, abraçados. Então, é uma relação mais difícil de ser comprovada. Até para não ser alvo de tanta, discriminação, eles se mantêm mais preservados. Então, o ideal é, se quer viver em união estável, formalize. Faz uma escritura, basta ir no tabelionato. Hoje em dia, quase todos os tabelionatos do Brasil aceitam. Eu quero fazer uma escritura de união estável. Nem se chama mais união estável homoafetiva, sabe, que é diferente, sabe, um documento. Isso tanto pode fazer heterossexuais como homossexuais. Ao menos, se um vai para o hospital, o outro pode visitá-los, assim, olha, eu tenho aqui uma prova, sabe, de que eu de fato sou convivente. E também para as famílias das pessoas, que às vezes parece que aceitam, às vezes quando morre um, sabe, para questão de herança, a toda assim, porque assim, se for reconhecido o direito do companheiro ou da companheira,
parentes não herdam, né? Então começa a negar a existência da união. Mas então se tem um documento onde tem a manifestação de vontade dos dois, assim, olha, nós temos uma união, ela existe, sabe? Aí é mais fácil, corta muito, abrevia muito o tempo deste processo na justiça. Certo, eu vou chamar agora a Suzy para nossa conversa. Que você contasse um pouquinho da sua história pessoal, como é que você conheceu a sua parceira. Sim, a gente está junto há 16 anos. E nós nos conhecemos em São Paulo, eu sou paulistana, ela é do interior de São Paulo, e nos conhecemos através de um grupo, na verdade, da internet, que eu batia papo e foi marcado um encontro, e ela nem participava desse grupo, mas estava no mesmo local. E a gente se conheceu e foi realmente uma paixão avassaladora. Então, 3 meses depois nós estávamos vivendo juntas. E continuamos até hoje. Foi só em 2012 que nós fizemos realmente essa escritura pública que é um contrato, né, como se fosse um contrato de união estável. E foi em função do nosso desejo de adotar. Né, nós queremos adotar uma criança, nós queremos comprar uma casa própria, enfim, foi por motivos práticos, porque assim, papel nunca foi muito importante para a gente, porque o sucesso do nosso casamento, ele já aconteceu. Nós estamos há 16 anos juntas e eu tenho 3 filhas do meu primeiro casamento, que são moças, né? Hoje em dia tem 25, 21 e 19 anos, que absolutamente adoram a minha companheira, que nós temos uma família muito harmoniosa. Então não foi muito para essa autoafirmação de família que nós fizemos o papel. Foi por questões práticas mesmo, porque a gente quer comprar uma casa própria, porque queremos adotar, porque minha parceira tem a intenção também de, através de inseminação artificial, gerar, né? Então, por essas questões a gente resolveu formalizar o nosso... Mas é que tem outras características importantes, por exemplo, assim, ficar de dependente junto à previdência, sim, sabe, sim. Em caso de falecimento, advogado, assim, sempre fala no lado, né, não muito bonito, mas sabe conseguir algum tipo de benefício, pensão por morte, enfim, então, acho que formalizar é importante. O casamento já está acessível na maior parte, que às vezes tem um sonho, mas eu acho que as pessoas têm que ter o direito de optar. Quer viver a união estável? Tá bem, mas se quiser casar, isso não pode ser impedido, não pode assim, ser uniões de segunda categoria que não pode ter, assim, ascender ao casamento como se isso fosse uma ideia muito sacralizada da família, que não é. Tá aí, e Suzy, nesses 16 anos, vocês notaram mudanças no meio social que vocês vivem? Como é que isso evoluiu de alguma maneira? Nossa, mudanças imensas, né? Há 16 anos atrás, quando nós resolvemos assumir a nossa relação, foi um escândalo, né? Nós éramos apontadas na rua, as minhas filhas foram alvo de bullying, foram feitos assim, comentários muito maldosos, enfim, era muito mal aceito, realmente, não era aceito simplesmente, né? Mas nós sempre tivemos uma postura muito de enfrentamento mesmo. Então, eu sempre fui muito assumida, no meu trabalho sempre souberam da minha relação com ela e foi com o tempo a gente foi sentindo um pouco menos as pessoas foram ficando menos refratárias, digamos assim. Mas desde o início nós mantivemos mesmo o nosso casamento, sem trocar pronomes, sem inventar um marido que não existe. Eu tinha a foto dela na minha mesa de trabalho e, enfim. Só que hoje em dia, é o que eu disse para um amigo meu com relação à entrevista que nós demos para uma revista de circulação nacional na semana passada. Ele falou, nossa, que felicidade a minha amiga, em nível nacional, assumindo o amor dela pela companheira. Eu disse, meu amigo, agora tá fácil. Agora tá fácil. Porque agora o assunto tá aí, tá na mídia, todo mundo tá discutindo. E é assim, moderninho, e é até bacana você ter um casal de homoafetivos como seus amigos, né? Agora, 16 anos atrás é que foi barra.
sabe? Há 16 anos atrás foi muito complicado mesmo para mim, para as minhas filhas, para ela, e a gente só conseguiu superar tudo isso por muito amor mesmo, porque é muito mais fácil ser heterossexual, né, gente? Não é, ninguém escolhe esse caminho mais difícil, né? É muito amor mesmo. Eu queria fazer agora uma pergunta para as duas. Se o Estado, se o reconhecimento do Estado facilitou de alguma maneira essa relação dessa união? É que assim, ó, quando a justiça diz que alguma coisa está certo, há uma tendência das pessoas aceitarem. Então tem um caráter assim muito pedagógico, sabe, haver decisões da justiça reconhecendo as uniões. Eu acho que isso melhora muito, né, em termos de tentar se eliminar um pouco o preconceito. E os movimentos sociais, eles são importantes, eles são muito ativos no Brasil e há toda uma movimentação nesse sentido, para ver se a gente consegue assim driblar esse preconceito, essa homofobia, que é muito severa. Porque assim, ó, a justiça tem conseguido avançar na concessão de direitos. Até vai. Reconhece a união, reconhece direitos de ser dependente, reconhece a adoção, sabe? Um leque de direitos para travestis, transexuais, troca de nomes, enfim. Mas não consegue punir os delitos, os crimes de homofobia que acontecem de uma maneira absurda no Brasil. A cada 26 horas, um homossexual é morto no Brasil, sabe, por crimes de ódio. E para sanar isso, nós precisamos de uma legislação. A justiça não pode condenar ninguém sem ter uma lei anterior. Então, agora o movimento, depois do avanço no âmbito do Poder Judiciário, a ideia é se avançar no âmbito do Poder Legislativo. E você, Suzy? Olha, eu acho também que a reação ao homossexual, por mais que as pessoas elas digam, não, agora está tudo muito aberto, não é bem assim, não é bem assim. A gente ainda, especialmente os meninos, eu acho que correm muito mais perigo até, porque, não sei, a nossa cultura, ela até permite, ela não vê com maus olhos as meninas que se dão as mãos, as amigas que se abraçam e tudo mais. É mais assim com relação ao homem, a cobrança, né, a homofobia e tudo mais, eu sinto mais em relação aos meninos do que, né, do que as mulheres. Eu acho sim que esses avanços foram importantes, são importantes, nossa gente, claro, com certeza, né, é uma chancela, é muito importante, sim, mas tem um caminho muito longo ainda, muito longo, porque para uma pessoa hoje em dia ir lá e se assumir, que bacana, essa é minha esposa, isso, aquilo, aquilo outro, teve que acontecer muita coisa, gente, teve que acontecer um Stonewall, teve que acontecer muita gente dar a cara a tapa, literalmente. Então não está tão fácil assim, existe uma abertura, damos graças, mas não é tão comum quanto as pessoas imaginam que seja, não. Tá, a gente tem duas perguntas aqui do público. Eu queria agradecer o Renato Pacheco, que mandou por Facebook. Ele quer saber se os direitos são os mesmos nas uniões e no casamento. Os direitos são, no âmbito lá do direito das sucessões, depois que acontece a morte, é que há uma diferença de tratamento. Mas esta diferença, a jurisprudência já vai dizendo que ela é inconstitucional. No fundo, não poderia tratar um com o herdeiro necessário, o companheiro não, um ganhar uma parte da herança maior do que o outro, mas essas arestas, essas diferenças postas na lei estão sendo afastadas aos poucos pela jurisprudência. E aqui a Maria Estela Guedes, de Minas Gerais, tem um amigo que foi casado e o companheiro dele faleceu. É possível receber pensão nesse caso? Com certeza, até uma resolução já do próprio INSS reconhecendo o direito à pensão por morte. Então, mas aí precisa provar a existência da união, daí é importante se existe esse documento e precisa mais de alguns elementos, mas isso é tanto para hétero quanto para homo. Ou conta conjunto, ou comprovante de residência e tal, mas há a possibilidade, sim. Hoje em dia nem precisa entrar na justiça para conseguir a pensão por morte. Tá. Suzy, eu queria saber se antes da sua união com a sua companheira, se você tinha um casamento com uma relação heterossexual. Sim. Como é que... Eu fui casada, na verdade, 2 vezes, né, com casamentos convencionais, digamos assim. E do meu segundo casamento eu tenho 3 filhas, que são moças, né? E como é que eles reagiram a essa sua decisão?
Bom, meu ex-marido reagiu da pior maneira possível, né? Hoje, há 16, né, passados 16 anos, eu vejo que ele está começando a querer me cumprimentar. A guarda dos filhos ficaram contigo? Ficou com ele. Ficou com ele e eu entrei 2 vezes, ou não, 3 vezes para tentar reverter a guarda e ele nunca era citado, o oficial de justiça nunca encontrava. Enfim, eu tinha... Mas foi a justiça que deu a guarda para ele? Sim, sim. Com certeza, em face da tua orientação sexual, não tenho dúvida nenhuma. Não, com certeza. Hoje em dia horrível, é mais fácil, a decisão do juiz é mais fácil de pender para o lado da mãe, né? Não, em geral, pende para o lado da mãe. Ainda nós temos esse ranço cultural. Agora, nas relações homoafetivas, sabe, que ainda há aquela ideia de que não é uma família com condições de ter os filhos junto, havia uma certa resistência. Mas, hoje em dia, assim, esses estudos psicossociais que são feitos revelam qual é, como é que onde a criança está bem, onde se situa bem, não há tanto a discriminação pela orientação sexual dos pais na hora de definir a guarda de um ou de outro. Mas há 16 anos atrás, eu não duvido que tu perdeu a guarda das tuas filhas pela tua orientação sexual. Sim. Suas filhas ficaram bem, tranquilas? Como é que foi? Não, no começo foi um transtorno, né? Foi um sofrimento muito grande, porque ele tomou essa decisão para me punir. Realmente para me punir. E acabou punindo a todos nós, inclusive a ele mesmo. Porque ele não estava preparado para assumir sozinho a educação e o cuidado diário de 3 meninas pequenas. Elas tinham 3, 5 e 8 anos de idade, então calcule, né? Um executivo, um homem que mal parava em casa, como é que ia dar conta de tudo isso? Então ele fez mesmo para me punir e acabou punindo a todos nós. Até as filhas. Especialmente as filhas, porque elas se ressentiram demais daquele convívio diário com a mãe. Eu as via fim de semana sim, fim de semana não. Era um sofrimento horroroso. Eu, quando ia entregar as minhas filhas na casa dele, na frente delas, eu procurava me manter serena e sempre bem, mas eu saía de lá, não era nem chorando, era urrando, porque me doía demais, né? Foi realmente uma punição muito severa. Mas, com o passar do tempo, as meninas foram crescendo e adquirindo mais autonomia. Então, essa coisa foi se suavizando. E assim, o que é mais importante, na verdade, em relação a isso, é que o que se pretendia, que era me apartar das meninas, que elas tivessem algum tipo de rejeição a mim, foi justamente ao contrário. Nós somos muito ligadas e elas adoram a minha companheira. E sempre gostaram. E tem com ela uma cumplicidade que às vezes não tem comigo. Né? Confiam nela coisas que não confiam em mim. Então, foi sofrido, mas no final das contas eu posso dizer que a gente saiu, todas nós, vitoriosas dessa situação. Tá certo. E hoje, aos poucos, os direitos dos casais homoafetivos começam a ser reconhecidos na justiça, mas ainda não tem uma lei para isso, né? Que regulamente isso. Né? Esse é o grande movimento hoje em dia, né? Já temos avanços nesse âmbito do judiciário, mas nós precisamos ter uma legislação. Não tem nenhum projeto de lei até hoje que tenha sido sequer votado, muito menos aprovado no nosso Congresso Nacional. Então, o que fez a Ordem dos Advogados do Brasil? Criou uma comissão a âmbito nacional, porque, afinal de contas, foram os advogados que foram à Justiça para buscar alguns reconhecimentos de alguns direitos. E elaborou o Estatuto da Diversidade Sexual, que é uma legislação ampla. Aqui dentro está o reconhecimento de todos os direitos que a Justiça já vem reconhecendo, mas em termos de lei. E o movimento feito pela Ordem é para se conseguir apresentar este projeto de lei por iniciativa popular. Então, nós estamos colhendo as assinaturas para apresentar, mas isso é um número muito significativo que precisa a participação de todo mundo. Acho que esse é um movimento de cidadania. Inclusive, a assinação pode ser feita pela internet, tem a petição pública. Tem, olha, tomara que todo mundo participe, porque eu acho que esse é um momento importante nesse país de se chegar a essa legislação. É www.estatutodiversidadesexual.com.br. Lá está o texto para votar. Está na tela, www.estatutodiversidadesexual.com.br. É esse aqui, ó.
Tá certo. E desses direitos, quais são mais facilmente reconhecidos na justiça? Hoje em dia, o que se mais reconhece é o direito sucessório, ou seja, quando um morre, que a família reage, que acabam batendo no judiciário, mas cada vez mais, como as uniões estão cada vez mais visíveis e se acautelam, tendo essa documentação, fica mais fácil de se conseguir o reconhecimento dos direitos. E a adoção, né? Também pelos dois pais ou duas mães também já está bem mais fácil. Porque antes o que acontecia? Um dos parceiros ou parceiras queriam adotar, só um se candidatava à adoção e só ele adotava. Então, mas a criança ia viver com dois pais ou duas mães e não tinha direito com relação ao outro. Então isso não protegia a criança. E foi a justiça que começou a admitir essa possibilidade das crianças serem registradas no nome de dois pais e de nome de duas mães, porque isso gera obrigações de ambos com relação a essas crianças. Suzy, você disse que estava querendo adotar junto com a sua companheira. Como é que está esse processo? Então, nós procuramos, né, na nossa cidade, nós somos no interior de São Paulo, tanto os locais, né, de apoio às pessoas que querem adotar, quanto fomos também ao fórum, participamos do curso que é dado, né, para as pessoas que desejam adotar, mas também fomos informadas de que seria mais fácil se apenas uma de nós se candidatasse à adoção e não ambas. Realmente a gente teve essa orientação, tá? Parece que a justiça é cega, né? Não quer ver. Mas é verdade. Fica escondidinho lá. É verdade. Mas isso não é a orientação majoritária no país. Há um número significativo de decisões admitindo, e dos juízes admitindo a adoção. E como hoje em dia os cadastros são nacionais, se na tua cidade tu não conseguir, com certeza no resto do Brasil vais conseguir os filhos que tu queres. A gente tem mais pergunta aqui. A Manuela Lira, via Facebook, ela pergunta se a união estável tem um tempo determinado para ser reconhecida pela justiça. Não, a lei diz duradoura, né? Bom, e esse conceito de durabilidade é complicado. Teve uma lei que vigorou 1 ano e meio, mas caiu por terra, que exigia 5 anos. Assim, mas se é 5 anos, se for 4 anos e meio, não dá? E às vezes, assim, quando o casal vive junto muito bem, às vezes faz casamento religioso, porque, olha, casamento religioso não é casamento, não, fica união estável. Aí, depois, assim, de um tempo, a pessoa morre. 1 ano, 2 anos, não dá para dizer que não foi união estável, claro que foi. Então, mas a justiça examina caso a caso. Claro que quanto mais tempo, né, mais fácil da justiça reconhecer, mas não há um período de tempo estabelecido na lei, nem na jurisprudência para o reconhecimento de uma união estável. Tem mais uma pergunta aqui do Jorge Souza, da Bahia. Ele pergunta se um casal homoafetivo está junto há algum tempo e um deles vem a falecer e o parceiro quer ficar com os bens, qual a proteção que a família herdeira tem se ele não tiver deixado documento algum? Bom, a família herdeira, eu não sei bem que família é essa, mas se é a família do falecido, o que precisa assim, é o companheiro ir e pedir a abertura do inventário, dizendo que é o companheiro, e se a família contestar, dizendo que não é, precisa então entrar na justiça, o processo fica lá paradinho e se discute na justiça até o reconhecimento da união. Aí entra com uma ação declaratória da existência da união, se prova a existência, sabe, com testemunhas, com documento que se tem, e acaba conseguindo reconhecer o direito à herança. Porque o direito da herança do companheiro ou do cônjuge, que é heterossexual, que é homossexual, sabe, vem depois do direito dos filhos, se tiver, ou dos ascendentes, pais que tiver. Esses têm sempre direito da metade dos bens. A outra metade é que fica para o cônjuge ou fica para o companheiro. Agora, para quem não tem descendentes nem ascendentes, é o companheiro ou é o cônjuge que fica com a herança. Só que daí precisa ver o reconhecimento da união. Por isso que é bom sempre estar documentado. Tá, eu queria agradecer muito a participação de vocês, foi muito importante. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Tá. Também queria agradecer ao público aqui de casa, ao público de casa que participou mandando perguntas. Obrigado, a gente fica por aqui. Até amanhã. Fique agora com Estação Saúde.